Gente, vamos de bastidor sobre, então, como ficou politicamente a avaliação desse silêncio eloquente, né? Silêncio que por si só já diz muito de Anderson Torres. Eu já volto com essa duplinha dinâmica maravilhosa para poder mostrar aqui a nossa tela de bastidor. O que eu trago para vocês aqui sobre Anderson Torres? Gente, eu fui primeiro pontuar duas coisas, né? Para você que está me acompanhando. Ao não falar, Anderson Torres mantém fiapos de pontes. Por que fiapos? Porque nesse momento ninguém está falando com ninguém. Digo, de comunicação, claro, né? Tá todo mundo grudado no teto vendo como é que essa água para. Mas ao não falar, ao não implicar ninguém, Anderson Torres mantém brechas, filetas de pontes com Bolsonaro e com o próprio Ibanez Rocha. Como eu disse, há uma expectativa se criando em Brasília de que, uma vez reabilitado politicamente, após, como eu contei para vocês, o fim da intervenção federal, contei isso na semana passada, os advogados de Ibanez Rocha acham que, fim do prazo da intervenção federal na segurança e afastados os agentes que não responderam à ordem do governador, que é o que ele está querendo provar que houve, né? Não teria mais motivo para o afastamento e ele voltaria. Acham que, após isso, ele pode fazer um gesto ao então secretário Anderson Torres. Antes disso, não vai dar. Mas ao não implicar ninguém, ao não desautorizar o discurso do Ibanez, ao não desdizer o que Ibanez disse, Anderson Torres mantém esse filete de comunicação com Ibanez e com Bolsonaro. Mas queima capital político. Queima muito capital político. Eu conversei com a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, para pegar ali a percepção de quem coordena a oposição ao bolsonarismo, o bolsonarismo fartamente representado na figura de Anderson Torres, sobre esse silêncio eloquente dela, né? E aí, Gleisi me disse o seguinte: ao escolher enfrentar o processo jurídico por meio da defesa técnica, ele também decide enfrentar o desgaste político. Não falar nada em sua própria defesa significa assentir. Olha o que a Gleisi está falando. Nós, quando na Berlinda, sempre agimos de maneira firme. Falamos. O que ele faz, o silêncio, indica que há problema. Ele não quer se incriminar e não quer incriminar a outros. Ao silenciar e ao dizer que guarda o direito do silêncio para todas as perguntas, indica que em muitas delas há sim indício de culpabilidade. E aí a Gleisi usa para estabelecer um contraponto. E ela até lança aquela frase muito utilizada pelos bolsonaristas: quem não deve não teme, né? Ela diz o seguinte: Lula enfrentou a Polícia Federal quando foi ilegalmente, ela diz, conduzido coercitivamente pela PF por ordem de Moro. Depois, sentou-se diante do próprio Moro, respondeu a todas as perguntas e questionou ao então juiz se ele poderia dizer que aquele homem que o interrogava era um juiz íntegro, era um juiz que não pendia para o lado da acusação. Moro depois foi considerado um juiz incompetente porque não era imparcial. Esse enfrentamento jurídico, segue a Gleisi, da defesa técnica, é o caminho de quem tem culpa. Eu não acredito que floresça algo alternativo a isso nessa atitude. O que ela está trazendo? Ela está pontuando casos do PT, inclusive do próprio Lula, que, dispostos a permanecer no enfrentamento da seara política, partiram para a exposição de seus argumentos, partiram para a demonstração de sua narrativa. Para quê? Para manter viva alguma coisa divergente na opinião pública. Tudo que Anderson Torres não fez agora. Volta o nosso time para cá porque eu quero ouvir a Thaís Arbex e o Gustavo Uribe, né? Acho que ao evocar, inclusive, Lula, e assim, a gente aqui estávamos em impresso, mas cobrimos, né? Assim, o vendaval que foi quando a PF bateu as portas da casa de Lula em São Bernardo do Campo às 6 da manhã para cumprir a ordem de condução coercitiva dentro do aeroporto, com militante pró e contra do lado de fora. O áudio do Lula, no mesmo dia, vazou o conteúdo do que ele tinha dito, né? E a forma como ele rebateu todas as vezes a Polícia Federal: o que vocês estão fazendo é ilegal, quem foi, o sei o quê, não, isso não é verdade, não foi assim, não foi a sei lá.
O depoimento dele com o Moro foi transmitido tipo live, né? Entrou no sistema do judiciário e o Lula tem esse momento de inquirir o próprio juiz. Eu posso dizer para o meu neto que eu estou sendo julgado por um juiz imparcial? Porque a percepção que eu tenho é de que esse processo não está sendo imparcial. E aí o Moro, inclusive, faz ali de sim, pode, e depois se mostra ofendido, né? No fim das contas, o Supremo Tribunal Federal entendeu que Moro era, sim, um juiz parcial, ou seja, que tinha um lado. E qual era o lado? O lado da acusação, que, segundo a Vaza Jato, inclusive, foi municiada pelo, então, juiz do caso, o que é, assim, inacreditável. É como se o Alexandre de Moraes estivesse dando dica para o procurador que está à frente desses atos antidemocráticos de que tipo de testemunha ouvir para implicar fulano de tal. É esse o tamanho do absurdo. De todo modo, ao fazer isso, Thaís, ela tenta usar contra o bolsonarismo o ditado que eles botaram por tanto tempo na rua, né? Quem não deve, não teme. A atitude que ele está adotando é a atitude de quem é culpado. Nenhum dos nossos fez isso.